Você já se sentiu como se tivesse sido jogado num país novo, sem saber a língua, sem entender os costumes, onde cada interação parece um campo minado? É exatamente assim que um tripulante se sente na sua primeira semana a bordo. É um caos de regras, de caras novas, de sotaques. Mas e se eu te dissesse que por baixo de todo esse caos, existem apenas 3 códigos principais que você precisa de decifrar? 3 chaves mestras que abrem as portas da comunicação, da colaboração e do sucesso. Bem-vindo ao Navigating Your Career, onde a sua carreira em alto mar deixa de ser levada pela maré. Aqui você aprende a navegar com intenção. E é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. A gente não vai te dar um mapa do navio, a gente vai te dar um mapa das pessoas. Hoje vamos decifrar os 3 códigos que, se você entender, não apenas te fazem sobreviver, mas te fazem prosperar. E o primeiro código, o mais crítico de todos, é o código do seu chefe. Para começar, vamos encarar os fatos. A indústria de cruzeiros é, por natureza, um dos ambientes de trabalho mais hierárquicos que existem. Por uma questão de segurança e operação, a gente tem uma cadeia de comando clara, com o capitão no topo da pirâmide. E a primeira regra do jogo a bordo é entender e respeitar isso. Pensa na hierarquia não como uma prisão, mas como a correnteza de um rio muito forte. O tripulante amador, o novato, tenta nadar contra essa correnteza. Ele reclama, ele questiona a autoridade de forma errada, ele se frustra e no final ele se cansa e é levado pela correnteza para fora do navio. O navegador estratégico, por outro lado, não luta contra o rio. Ele constrói uma canoa. Ele entende a força da correnteza e a usa a seu favor para chegar onde ele quer ir, com muito menos esforço. E construir essa canoa significa decifrar o código do seu chefe. Isso não é ser submisso, não é ser puxa-saco, é ser inteligente, é ser um navegador. E a sua primeira jogada estratégica, como um bom navegador, é observar. Antes de falar, antes de agir, observe. Passe a sua primeira semana a ser um verdadeiro detetive cultural do seu supervisor. Como a gente já viu no nosso vídeo, seu chefe é um facilitador ou um comandante. Decifrar o estilo dele é a sua missão número 1. Ele é mais direto ou mais indireto? Ele valoriza a tarefa ou a relação? A cultura do navio, dependendo se a empresa é europeia ou americana, muda completamente. Diagnostique antes de agir. Observe como ele começa uma reunião, como ele dá uma ordem, como ele reage a um problema. O seu trabalho é entender o idioma dele, para que você possa, depois, falar a sua língua. Depois de decifrar a relação vertical com seu chefe, você precisa de dominar a relação horizontal. E esse é o nosso segundo código, o código da sua equipe. E aqui, o jogo muda completamente. Se com o chefe o jogo é sobre navegar no rio da hierarquia, com a equipe, o jogo é sobre escalar uma montanha de gelo, onde todos estão amarrados na mesma corda de segurança. Se um escorrega, todos sentem o tranco. Se um corta a corda para subir mais rápido, ele não só se torna um perigo, ele se torna um pária. A bordo, a sua equipe é a sua corda de segurança. Literalmente. Numa emergência, não é o CEO no escritório que vai te ajudar, é o seu colega do lado. É por isso que o jogo aqui é sempre sobre o nós contra o eu. E aqui vai a minha dica mais valiosa para quem está começando e quer crescer. Na dúvida, escolha ser o jogador que verifica a corda do colega. A sua prioridade número 1 no começo não é ser o artilheiro, o craque que faz o gol sozinho. É se tornar o jogador mais confiável, aquele para quem todo mundo quer passar a bola, porque sabe que você vai fazer a jogada certa pelo time. No futebol, a gente chama isso de fominha, aquele jogador que é tecnicamente brilhante, mas que nunca passa a bola. Ele pode até fazer um gol bonito de vez em quando, mas o time não confia nele, e um time que não confia um no outro não ganha campeonato. A bordo é a mesma coisa. O seu brilho individual só tem valor se ele iluminar o caminho da equipe inteira. E eu já perdi a conta de quantos tripulantes eu vi ao longo desses mais de 10 anos que eram os verdadeiros craques da sua função. O bartender que fazia os melhores coquetéis, a camareira que deixava as cabines impecáveis, o cara da recepção que resolvia qualquer problema. Eram tecnicamente brilhantes, mas eles eram tão individualistas, tão focados em serem os artilheiros do time, que eles nunca eram promovidos a supervisor. Eles ficavam empacados, frustrados, vendo pessoas talvez menos talentosas que eles a passarem na frente. E eles não entendiam o porquê. E o porquê é a regra de ouro da nossa carreira. Ser bom na tarefa é o que faz você ser contratado. Ser bom com pessoas é o que faz você ser promovido.
Pensa no melhor cozinheiro da Galley. Ele é um mestre, faz o melhor prato de todos. Mas isso faz dele o melhor candidato a chefe de cozinha? Não necessariamente. Porque o trabalho do chefe de cozinha não é fazer o melhor prato. O trabalho dele é garantir que todos os pratos que saem da cozinha sejam excelentes. É gerir pessoas, acalmar o estresse, organizar o caos. E para isso, a habilidade técnica é só o começo. A habilidade de unir o grupo, de pensar de forma coletiva, de ser o cara que todo mundo respeita e confia, isso é o que realmente te qualifica para liderar. A sua reputação dentro da equipe é como o seu saldo bancário de capital social. Um conceito que a gente já aprofundou no nosso vídeo A Moeda do Poder. E cada vez que você ajuda um colega, que você cobre um turno, que você ensina um novato, você está fazendo um depósito nessa conta. E acredite, quando surge uma oportunidade de liderança, os gerentes não vão olhar só o seu relatório de performance. Eles vão olhar o saldo da sua conta de confiança com a equipe. Eles vão se perguntar, as pessoas seguiriam essa pessoa numa crise? Você decifrou o chefe, se integrou na equipe. Agora falta o código final, aquele que define a qualidade do seu trabalho diário, a sua assinatura como profissional. O código do hóspede. E aqui, a gente precisa de ser um verdadeiro camaleão cultural. Pensa na sua interação com o hóspede como se você fosse um DJ na frente de uma mesa de som. Só que essa é a mesa de som da hospitalidade. E ela tem 2 sliders principais. O slider da eficiência e o slider da conexão. O tripulante amador, o mediano, não mexe na mesa. Ele deixa os 2 sliders no meio e trata todo mundo igual, com o mesmo roteiro, o mesmo sorriso. O profissional de elite, o hoteleiro de elite, o DJ da hospitalidade, sabe ler a pista de dança. Ele sabe exatamente qual slider aumentar para cada hóspede, para criar a experiência perfeita. Imagina a cena. Você está atendendo um hóspede alemão, que você percebe que é super objetivo e está com pressa para descer no porto. O que o DJ faz? Sobe o volume da eficiência no máximo e baixa o da conexão. A sua comunicação é rápida, precisa, focada na informação que ele precisa, sem papo furado. Você entrega o que ele quer, do jeito que ele quer. Agora, na mesa do lado, chega uma família brasileira, relaxada, curtindo as férias. O que o DJ faz? Inverte a mesa. Sobe o volume da conexão lá no alto. Você pergunta dos filhos, faz uma piada, cria um laço, mostra o seu calor humano. Eles não querem só um serviço. Eles querem se sentir acolhidos, em casa. Decifrar o código do hóspede é a arte de ler as entrelinhas, de entender o que aquela pessoa valoriza naquele exato momento. É a aplicação prática do que a gente falou no nosso vídeo, os códigos da conexão em equipes multiculturais. É a sua capacidade de não ter um só estilo, mas de ser o DJ que sabe tocar a música perfeita para cada pessoa na pista de dança. Então, aí estão as 3 chaves mestras do jogo a bordo. O código do chefe, o código da equipe e o código do hóspede. E o que eu quero que você entenda é que estes não são 3 truques separados. Eles são os 3 pilares que sustentam a ponte da sua carreira. Se um deles estiver fraco, a ponte inteira fica bamba. Você pode ser o melhor DJ da hospitalidade do mundo, mas se você não souber navegar no rio da hierarquia, o seu chefe nunca vai te dar a chance de tocar na festa principal. Você pode ser o melhor navegador do rio, mas se você não souber escalar a montanha de gelo com a sua equipe, você vai chegar no topo sozinho. E a liderança nunca é um lugar solitário, porque você precisará de pessoas. Dominar estes 3 códigos é o que te transforma de um novato assustado, que é levado pela correnteza, num navegador estratégico, que usa a correnteza, a corda e a música a seu favor. E essa é a nossa provocação final. Olhando para o seu dia de hoje com total honestidade, em qual desses 3 códigos você sentiu mais dificuldade? Foi na dança do poder com o chefe? Na construção de pontes com a equipe? Ou na sintonia fina com o hóspede? E qual pequeno ajuste estratégico você pode fazer amanhã para começar a decifrar esse código com mais maestria? Obrigado por me acompanhar nesta conversa. A minha missão aqui é te entregar de forma transparente as estratégias e os códigos que eu aprendi em mais de 10 anos trabalhando no RH em navios de cruzeiro. A sua forma de me dizer que esta conversa é valiosa e de sinalizar para o YouTube que mais navegadores precisam de a encontrar é simples.
clica no botão Hype, deixa o seu like e se inscreve para não perder o nosso próximo mergulho. Mas o mais importante é o seu comentário. A sua história enriquece a nossa comunidade. A gente se vê no próximo vídeo. O leme está na sua mão.